Olá, pessoal, tudo tranquilo? Bem, no último vídeo nós falamos sobre regra de três simples e hoje a gente fecha com a regra de três composta. Tranquilo? Bem, o conceito que a gente viu ontem se aplica hoje também. Então, regra de três nada mais é do que um modelo matemático que nos permite calcular um valor, uma grandeza, a partir de outros valores conhecidos. Bem, só que agora, ao invés de duas grandezas envolvidas na questão, que era uma regra de três simples, na regra de três composta, a gente vai ter mais de duas grandezas envolvidas. E essas grandezas, assim como na regra de três simples, também podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. E você lembra que duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. A relação é direta. Ou então, inversamente proporcionais. A relação é inversa, ou seja, uma grandeza aumenta, a outra diminui. Ou uma diminui, a outra aumenta. Isso a gente viu no último vídeo. Você com certeza praticou e já aprendeu que vem a ser grandeza direta e inversamente proporcional. Tá joia? Vamos ver então agora, pessoal, esse primeiro exemplo da nossa regra de três composta. 30 operários, trabalhando 9 horas por dia, conseguem construir 360 metros de um muro em 32 dias. Quantos dias serão necessários para que 36 operários, trabalhando 8 horas por dia, construam 900 metros do mesmo muro? Então vamos lá. Primeira coisa é identificar quais são as grandezas envolvidas. Vamos limpar a tela para ganhar um espaço maior e vamos identificar quais são as grandezas envolvidas na questão. Eu tenho a grandeza operários, horas por dia, tamanho do muro em metros e quantidade de dias trabalhados, beleza? Beleza? Então, essas são as grandezas envolvidas. E olha o que fala a questão: 30 operários trabalhando 9 horas por dia constroem 360 metros do muro em 32 dias. Eu quero saber quantos dias, aqui está a minha incógnita, aqui está a minha incógnita, aqui está o X. Quantos dias 36 operários, trabalhando 8 horas por dia, vão construir 900 metros do mesmo muro? Então, essa é a questão. Bem, agora eu vou ver se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Eu vou comparar uma a uma com a minha variável, que é dias, onde está a minha incógnita. Então, vamos lá. Você não concorda que se eu tiver mais operários, eu vou precisar de menos dias? Mais operários, menos dias. São grandezas inversamente proporcionais. Aumenta um, diminui o outro. Agora, hora por dia com a quantidade de dias. Você não concorda que se eu trabalhar mais horas por dia, eu não vou precisar de menos dias? Mais horas por dia, menos dias. Menos horas por dia, mais dias. Também são grandezas inversamente proporcionais. E agora a última comparação: o tamanho do muro com dias. Se eu quero um muro maior, eu vou precisar de mais dias. Mais muro, mais dias. São grandezas diretamente proporcionais. Agora a solução ficou fácil. Assim como na simples, a gente vai fixar onde está a nossa incógnita, vai ficar 32 está para x, vai ser igual. Vamos lá. Operário não é inversamente proporcional? Eu inverto. Vai ficar 36 sobre 30 vezes hora por dia, também não é inversamente proporcional, eu inverto. Então, ao invés de 9 sobre 8, vai ficar 8 sobre 9. E, por fim, o tamanho do muro, que é diretamente proporcional, então eu mantenho a ordem, vezes 360 por 900. Agora eu vou começar a simplificar para facilitar minhas contas. Tranquilo? 36 eu posso simplificar com 9, então vai ficar 4. Vai ficar 32 sobre x é igual a 4 sobre 30, vezes 8 sobre 1, vezes 360 por 900. 8 vezes 4 dá 32. Então, vou cortar 32 de um lado com 32 do outro. Simplifiquei. Vai sobrar 1 sobre x é igual a 360 sobre 300 vezes 900. Bem, vou cortar um zero de cima com um zero de baixo. 36 por 9 dá 4. E 9 por 4 vai dar 1. Então, vai ficar 4 em cima e 100 embaixo. Então, sobrou 1 está para x é igual a 4 sobre 3 vezes 100. Tranquilo, pessoal? Mais uma vez, conta faz do seu jeito, do jeito que você achar melhor. 3 vezes 100 vai dar 300. Multiplicando o cruzado vai ficar 4x igual a 300. X é igual a 300 sobre 4. Logo, meu x é igual a 75 dias. Então, vão ser necessários 75 dias. Tranquilo?
Isso é uma regra de três composta. A diferença para simples é que eu tenho um mar de duas grandezas. Então, eu fixo onde está a minha incógnita, igual ao restante das grandezas e sempre multiplicando essas razões. Tá joia? Olha aqui o segundo exemplo, a questão que já caiu em concurso. Olha o que ela fala. Em uma escola X, 3 professores conseguem corrigir 90 provas em 2 dias, trabalhando 6 horas por dia. Sendo assim, quantas provas serão corrigidas caso tenha-se 5 professores trabalhando 4 horas por dia em 3 dias? Então vamos lá, limpando a tela. Quais são as grandezas envolvidas? Eu tenho número de professores, quantidade de provas corrigidas, dias para corrigir e quantas horas de trabalho por dia. Então a questão fala o seguinte, ó, que 3 professores corrigem 90 provas em 2 dias, trabalhando 6 horas por dia. Beleza? Continuando. Sendo assim, quantas provas serão corrigidas? Está aqui a minha incógnita, a quantidade de provas. Então, quantas provas serão corrigidas caso eu tenha 5 professores trabalhando 4 horas por dia em 3 dias? Feito? Agora eu vou comparar as grandezas com a minha quantidade de provas, onde está a minha incógnita. Vamos lá. Você não concorda que se eu tiver mais professores, eu consigo corrigir mais provas? Mais professores, mais provas. É direto, coloco D. Bem, quantidade de dias e quantidade de provas. Se eu tenho mais dias, eu vou corrigir mais provas. Também é diretamente proporcional. E, por fim, horas por dia. Se eu trabalhar mais horas por dia, eu vou corrigir mais provas. Então, todas as grandezas têm uma relação direta. Como é que eu monto, então, agora? Eu fixo onde está a minha incógnita, tá joia? Ou seja, 90 está para x, vai ser igual, vamos lá. Número de professor é diretamente proporcional, mantém a ordem. 3/5. Não é isso? Eu mantenho a ordem. 3/5. Dias é diretamente proporcional. Eu mantenho a ordem. 2/3. Vezes hora por dia também é diretamente proporcional. Mantém a ordem. 6/4. Simples assim. Feito, galera? Vamos lá. Simplificando. 3 com 3, eu posso simplificar. Bem, o 2 com 4. 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2. Bem, 6 agora eu posso simplificar com 2. Vai ficar 6 por 2, vai dar 3. Para mim, a visualização vai ficar 90 sobre x é igual a 3/5. Tá joia? Antes de fazer a conta, vou simplificar mais uma vez. Vou simplificar o 90 por 3. 90 por 3 dá 30 e 3 por 3 dá 1. Então vai ficar 30 sobre x é igual a 1/5. Agora sim, multiplicando cruzado, vai ficar x vezes 1 vai dar x. 30 vezes 5 vai me dar 150. Então vão ser corrigidas 150 provas, letra C. Questão bem tranquila, que já caiu em concurso, tá bom? Bem, tenta agora fazer essa próxima questão, que também foi questão de concurso. Vou dar um tempinho para você pensar, você dá um pause, tenta fazer a questão, assim que você fizer, dá o play para ver a solução, tá bom? Vamos lá. Corrigindo então a questão, pessoal, limpando a tela. A questão fala o seguinte: se 12 trabalhadores levam 4 horas para embalar 2.400 pacotes numa fábrica, quantas horas levarão 8 trabalhadores para embalar 1.800 pacotes na mesma fábrica? Vamos lá. Quais são as grandezas envolvidas? Eu tenho as seguintes grandezas: quantidade de trabalhadores, o tempo, aí vem um detalhe, olha para cá. O tempo eu vou colocar em minutos. Sabe por quê, pessoal? Olha a resposta. Está meio quebrado. Então, se eu trabalhar com horas, vai dar um valor quebrado e pode ser que você que se confunda na resposta. Então, qual é a dica? Trabalha com minutos, na resposta final você converte. Tá ok? Então, esse é o macete. Eu tenho a quantidade de trabalhadores, o tempo em minutos e a quantidade de pacotes. Vamos lá. 12 trabalhadores levam 4 horas. Bem, 4 horas, cada hora tem 60 minutos, 60 vezes 4, 240 minutos. Eles vão empacotar 2.400. Vão empacotar 2.400 pacotes, foi ótimo, né? Eles vão embalar 2.400 pacotes. Continuando. Quantas horas, está aqui o meu X, levarão 8 trabalhadores para embalar 1.800 pacotes? Agora eu vou comparar as grandezas. Bem, se eu tenho mais trabalhadores,
eu vou precisar de menos tempo. Mais trabalhadores, menos tempo. É inversamente proporcional. Quantidade de pacotes com tempo. Se eu quero embalar mais pacotes, eu vou precisar de mais tempo. São grandezas diretamente proporcionais. Eu não sei se você percebeu, pessoal, quando eu vou comparar as grandezas, eu comparo uma a uma em relação a onde está a minha incógnita. E esqueço as demais, tá joia? Eu comparo em relação a onde está a minha incógnita e esqueço as outras. É relação de uma para a incógnita. Então foi o que eu fiz aqui, ó. Quantidade de trabalhadores com relação ao tempo. Aí esqueço o pacote, tá? Não confunde isso não. Quando eu vou comparar pacotes com tempo, eu esqueço a quantidade de trabalhadores. Tudo bem? Ficou claro isso? Beleza. Agora montando a nossa proporção. Vai ficar 240 está para x, vai ser igual a quantidade de trabalhadores é inversamente proporcional, então inverta a ordem. Ao invés de 12 sobre 8, vai ficar 8 sobre 12. Vezes os pacotes é diretamente proporcional, eu mantenho a ordem. 2.400 por 1.800. Agora as simplificações. 2.400 com 240 vai dar 10. Concorda comigo? Beleza. O 10 eu corto com o zero de baixo. Vai sobrar em cima 8, embaixo 12 vezes 180. E do outro lado, 1 sobre x. Beleza. O 8 por 4 dá 2. 12 por 4 dá 3. Então, eu vou ter agora o 2 com 180, porque o 2 por 2 dá 1, 180 por 2 dá 90. Sobrou o quê, galera? 1 sobre x é igual a 1 sobre 3 vezes 90. 3 vezes 90 é 270. Multiplicando em x, vai ficar aqui, x é igual a 270 minutos. Só que a resposta está em horas. Então, vamos lá. 4 horas são 240 minutos. Então, eu tenho 4 horas, 240 minutos, sobraram 30 minutos. Entendeu a ideia? A minha resposta, então, vai ser 4 horas e 30 minutos, porque 4 horas são 240 minutos, mais 30 minutos. Quando eu olho para a resposta, olha lá, mais de 4 horas e 25 minutos e menos de 4 horas e 40. Resposta letra C. Beleza? Porque na letra A é mais de 4,55, não. Letra B, mais de 4,40, não. Letra C, mais de 4 horas e 25 e menos de 4,40, que é 4,30. Resposta correta, letra C. Não é uma questão difícil, eu espero que você tenha acertado. O grande macete para não se confundir na conversão era transformar o tempo para minutos, para só no final você converter novamente em horas. Tá bom, pessoal? Dessa forma, a gente aprendeu regra de três simples e composta. É um assunto muito empregado, principalmente em concursos, no Enem. É muito comum você se deparar no concurso com alguma questão que venha empregar isso aqui em algum momento. Espero que você tenha gostado e aguardo você em nosso próximo vídeo. Forte abraço, pessoal!